Isso aqui é a deputada Júlia Zanata, em mais um momento ali que ela reconhece, ela admite o que está cometendo contra a filha num determinado momento. Tá difícil de rodar, vamos ver se agora vai finalmente. Vamos ver. Ela fala, volto ou não volto? Volto ou não volto? Tá dando para ver aí? Tá. Vamos lá. Tá Volta ou não devagar, volta? mas... Não tá rodando. Bom, daqui a pouco eu rodo esse vídeo dela, mas ela se defendeu falando o seguinte: os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista jamais esteve. E aí ela segue. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando, sim, uma criança como escudo. Canalhas. Aí ela já envolve aqui abortistas, tal, a esquerda. Sim. Você falou que poderia ter entrado lá para pegar a criança naquele momento que estava correndo risco. É assim que funciona? Seria possível fazer isso? Na verdade, entrar e pegar a criança, não. O Conselho Tutelar não pode entrar e pegar a criança, a não ser que estivesse a confusão, a criança tivesse caído, a mãe tivesse deixado ela solta lá, né? O que a gente entra e faz é pede para a mãe se retirar com a criança, ou então retirar a criança daquele local de risco. E aí a gente pode aplicar uma advertência escrita, dar uma advertência oral, e se ela incorrer novamente, aí a gente pode, inclusive, notificar o Ministério Público, né? Nesse caso aí, a própria deputada, como você bem colocou, ela coloca, eu estou usando minha filha como escudo humano. Isso é o quê? Isso é explorar a infância. Isso é exploração de uma criança, do seu filho. Então, assim, a meu ver, ela merece, no mínimo, uma advertência por colocar a filha em risco, numa situação de risco, onde ela mesma fala, não sou eu, não é você, é ela confessando que colocou a filha em risco. Perfeito. Nos comentários dos apoiadores dela, tem muitos, claro, evangélicos, e eles usam esses argumentos. Você mais ou menos que pincelou aí. Está na Bíblia, tem aqui, que caia por terra toda a ordem do mal, que o Espírito Santo abençoe vocês, ó criança abençoada. Os evangélicos acabaram corroendo também o nosso senso de normalidade do que é decente, e nesse sentido vale até você sacrificar uma criança em nome da causa, que é o combate a Beelzebub ou ao comunismo? É isso, né? É uma situação complexa. A gente não pode botar tudo na mesma panela, né? Porque existem evangélicos e evangélicos. Geralmente, esses aí são os neopentecostais, que são aqueles bolsonaristas acirrados, né? E que é quase um Velho Testamento lá, onde daqui a pouco você pode até colocar o filho, né? Vamos botar o filho lá na pedra para o sacrifício, não tem problema. Né? Então, é isso que a gente vive hoje no Brasil. Então, assim, essa religião que está, né, essa dita religião que está invadindo, né, todos os espaços. E uma coisa importantíssima, porque está invadindo o setor público, está invadindo aquilo que deveria ser laico, está invadindo as escolas. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa horrível, horrenda. Então, é isso que eu falo. Eles utilizam as infâncias a seu bel prazer. Então, essas pessoas acreditam, sim, que os filhos com 10 anos podem cuidar de outros, dos seus outros irmãos, que criança tem que aprender a trabalhar e tem que trabalhar, né? Que uma coisa, né, que a pauta também dos costumes, que a gente pode falar assim, mas eles não aceitam, por exemplo, orientações sexuais diferentes daquela do nascimento. Né? E muitas crianças, muitos adolescentes fogem de casa hoje e estão se matando por conta disso. Então, assim, é uma religião que deveria pregar o bem, mas que só fala no tal do inimigo, né, do Beelzebub, e que só faz coisas, a meu ver, desumanas, porque a humanidade, para mim, é outra coisa, é amor, é respeito, né, é lutar por igualdade, por justiça social, mas
essa galera aí não está preocupada com isso, não. Parece que foi feita uma lavagem cerebral, e é isso. Quem fala contrariamente é perseguido, é louco, é bruxa, é do inimigo, né? Então, assim, é difícil. Ela postou isso aqui há um tempo também. Invasão em supermercado em Santa Catarina, atos antidemocráticos e baderneiros. Uso de crianças. Alô, CNJ e Conselho Tutelar. Álibi para saírem impunes. Usar vermelho. Aí acena o gatilho da democracia. Piada à nossa justiça. Enfim, ela está aqui falando de uso de crianças. Impressionante, né? Como ela tem isso como um norte. Ela, Sim. né, tem uma obsessão mesmo de usar criança. Muito louco. Principalmente a própria, né? Pois não. Exatamente, né? Ela condena alguns, mas quando é o dela, ela fala, não, aqui tá tudo bem, mas eu usei também, né, como escudo. Agora, eu escuto também, né, Kiko, e muitas coisas aí estão me falando aí nos comentários, né, dentro do meu próprio espaço, virtual, e que fala assim, não, mas ela não pode, mas o MST pode, mas não sei quem pode. É disso que eu estou falando, gente. São situações diferentes. A pessoa que está, a criança que vive naquela região lá, por exemplo, do MST, que está lá, ela não tem para onde ir, o pai mora, vive lá. Então, são situações diferentes, né? Esse pai não está colocando em risco. Quem coloca em risco é a polícia que invade, né? Por exemplo, aqui no DF, o governador Ibanez mandou invadir uma aldeia indígena com crianças, eu tive lá, e as crianças, a helicóptero, as crianças chocadas, falando assim, tia, a polícia vai matar minha mãe, meu pai. É o território que elas vivem, né? Não é que a família está colocando em risco, é o Estado que entra, que oprime e coloca em risco. Então, é bem diferente, são situações totalmente diferentes, né? Nesse caso, a deputada levou a criança dela para um lugar onde ela corria risco, certo? Exatamente, deliberadamente, né? Sabendo como ela coloca, e aí, fico ou saio? Como ela mesma coloca que ela é sabedora disso, quando ela coloca aí no seu X, ou não sei em qual outra plataforma que você colocou aqui, Kiko, que ela usou a filha como escudo. Por quê? Porque se utiliza do ECA para saber, olha, por exemplo, o oficial lá, o guarda parlamentar, ele não pode tocar na minha filha, né? Então eu fico aqui na cadeira, né? Por que justamente ela sentada na cadeira, né? Por que levar Perfeito. essa filha, né? E a gente vê, eu vi várias imagens e tinha outra pessoa com ela. Ela podia ter deixado a filha com essa pessoa fora do plenário, mas não. Ela fez questão de fazer isso. Eu acho que o Conselho Tutelar da região, né, eu prezo por isso, deveria atuar imediatamente. Se fosse eu a conselheira responsável por ontem estar lá, eu estaria e teria pedido para ela se retirar daquele espaço com a filha, ou retirar a própria filha, né? Perfeito. Ela Então, está esperneando nas redes sociais dela e está aqui atacando a deputada Thalida Petroni. E fala assim: são esses que vão me atacar por estar com minha bebê em plenário? Essa aí veio aqui me chamar de fascista com minha filha no colo. E expôs a foto aqui da filha da Thalida Petroni. Essa aqui é a Júlia Zanata. Atacando a Thalida em circunstâncias completamente diferentes. Ninguém está correndo risco aqui, né? exatamente. Inclusive, coloca um outro crime aí, porque ela divulga a foto de uma criança, Então, provavelmente sem a permissão, né, dos pais dessa criança. Você não pode divulgar foto de crianças, tá? perfeito. É isso aí. E a situação, assim, só a imagem, Kiko, dá para a gente ver. A Thalíria está aí rindo com a criança no Sim. colo, né? Não é uma situação de tensão, de risco. Será que, assim, imagina você está assim, você está num processo de conflito, seu filho pequenininho, de meses, você vai carregar seu filho para esse conflito? Eu Uhum. vou para esse conflito diferente. Por exemplo, ela poderia estar lá na Câmara com a criança já e o conflito se instalar. Diferente, mas não, ela foi para lá. Tem a foto dela entrando, escoltada com a criança.
Então, são situações diferentes. Todas essas situações que envolvem criança, violação de direitos de criança, a gente tem que ver ela como um todo e única, né? A gente não é uma coisa que vale para todo mundo, né? A gente tem que ver essa situação. E essa é muito clara. Ela feriu os direitos da própria filha. Isso eu não tenho dúvidas. Perfeito. Aí ela coloca aqui, de forma abusiva e desvirtuando a finalidade institucional, o deputado Raimon utilizou o timbre oficial da Comissão de Direitos Humanos da Câmara para apresentar ao Conselho Tutelar uma suposta denúncia contra a deputada Júlia Zanata pelo simples fato de estar com sua bebê no plenário. Tal atitude configura evidente usurpação das prerrogativas da comissão, uma vez que não houve deliberação colegiada para respaldar o ato. Além disso, revela um preocupante uso político de órgãos de proteção da infância, instrumentalizando o sistema de garantias para atacar a liberdade materna e a presença feminina no espaço público e parlamentar. Você tem algo a dizer sobre isso? Eu tenho várias coisas a dizer sobre isso, dá até canseira, né? Porque usar essa coisa, né, da maternidade, da mulher com filho, não é bem assim, minha senhora, né? Vamos falar sério. Para mim, né, o deputado agiu corretamente, ele é o presidente da comissão. Eu acho, não conheço, né, o Estatuto da Câmara, mas eu acho que, assim como o Conselho Tutelar, o coordenador do Conselho Tutelar pode atuar de ofício e depois ter referendada a sua decisão pelo colegiado, né? Então, assim, ele agiu corretamente, está certíssimo, né? Se ele viu uma violação de direitos, ele tem sim que acionar o Conselho Tutelar, porque é isso que está em qualquer fluxo de atendimento. Inclusive, a própria Comissão de Direitos Humanos pode questionar a deputada, né? E assim, é aquilo que a gente já falou. Ela coloca sim, porque ela age deliberadamente. E ela, como bem diz aí, é isso. Ela utiliza da infância, de explorar esta infância para o seu bel prazer, né? Para um objetivo que é um objetivo político. Não é o deputado que está usando politicamente da comissão, ela que usou politicamente da infância para parar, né, a ação lá, a sessão da Câmara, né, para que o deputado Hugo Mota não pudesse reabrir os trabalhos. Então, assim, isso sim é utilizar uma criança, explorar, né, essa infância dessa criança.